minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Excepcionalmente nessa noite de sábado, não deu para fazer podcast ontem. Chegando então, aliás, temos agora 27 graus aqui em Natal, sensação térmica de 28 graus, bons ventos de 24 km por hora, com rajadas de 32 km por hora. Chegando então com esse tema, o seriado brasileiro, porque essa semana, então, a gente passou a ter a certeza de que o Brasil é um seriado da Netflix. Não tem como fugir desse roteiro, com tudo que se desenrolou nessa semana, realmente, né? Primeiro a gente viu aí um dos filhos do presidente, que é um deputado federal, falando que se houvesse uma radicalização da esquerda aqui no Brasil, que iam trazer de volta o AI-5. Já pensou uma coisa dessa, né? O Brasil parece que não entendeu ainda a lição de que ditadura não é solução para nada. Nada. Nem a esquerda, nem a direita. Não é solução, né? A gente tem que viver de democracia. Temos que aprender. E se estamos atrasados é porque não aprendemos. Porque vivemos de golpes em golpes na história. Quem nunca se interessou muito pela história do Brasil, tá bom de começar a se interessar e descobrir que tudo começou com um golpe, inclusive a nossa república lá em 1889, e sempre os militares envolvidos. Então, a gente tem que parar com essa mania de recorrer a quem não tá resolvendo nada. A gente é que tem que arregaçar as mangas, começar a resolver as coisas. Aí a gente também vê durante a semana o presidente dizer que vai cancelar todas as assinaturas que o governo federal tem da Folha de São Paulo, na perseguição que ele tem com a Folha desde a época de sua campanha. Só acredita que esse presidente é democrata quem é muito fã dele ou quem acredita em Papai Noel, porque é uma personalidade autoritária que defende a ditadura, que acha que tem que ter matado mais gente, como ele já sempre defendeu em seus discursos em várias oportunidades. Achar que uma pessoa dessa passou a aceitar que numa democracia a gente tem que conviver com os contrários é comédia até, né? Pra gente rir. Mas essa semana, então, ele passou para um ataque mais direto e ainda fez, claro, mais ameaças, dizendo que quem fosse assinante era bom prestar atenção, tomar cuidado. Ou assinante, desculpe, anunciante. Era bom prestar atenção e tomar cuidado. Imagina uma campanha que, pelo menos, pelo que se acompanhou aí por quem é da Folha, saiu como marketing, porque a informação que se tem é que o número de novas assinaturas, só nesse período depois que o presidente exortou, então, o governo federal a não assinar a Folha, o número parece que foi mais, a média ficou 5 vezes maior do que a média de novas assinaturas da Folha. Todo mundo lá correndo para assinar, como que se chama tanto de ato de resistência. Mas avancemos, né? Porque só isso não seria suficiente para comprovar que esse país é um seriado da Netflix prontinho para ter várias viradas, né? A gente teve há mais de um ano, né? 2 anos já quase, o assassinato da vereadora carioca Marielle. Um inquérito que se arrasta, já se achou quem executou, só não se acha quem mandou, né? Mas aí vem mais um detalhe de que a gente está vivendo uma série e não sabe, né? O inquérito de Marielle descobriu que os assassinos da vereadora moram no condomínio, um deles, né, mora no condomínio do presidente, em que o presidente mora, e visitou o condomínio no dia da morte, e o porteiro teria registrado então lá no livro de registros do condomínio, de chegadas, de entradas autorizadas, que um dos matadores, né, teria pedido para visitar a casa 58, que é a do presidente. O porteiro teria ligado para lá e teria confirmado com o seu Jair que
era para dar acesso a esse automóvel desse matador, que depois, pelo acesso das câmeras, segundo o depoimento do porteiro, na verdade se dirigiu à casa 66, não à casa 58, que é a do presidente. Aí fica aquela coisa ainda mais seriado, porque se tem comprovação que nesse horário o presidente estava em Brasília, né? A comprovação lá na Câmara dos Deputados. Então fica uma dúvida grande no ar, mas não, isso ainda não é roteiro de seriado não, porque vira roteiro de seriado agora, porque a perícia que já deveria ter sido feita há muito tempo nesses áudios para confirmar se de fato o porteiro conversou, com quem conversou, qual foi a liberação, tudo, não tinha sido feita, não havia perícia, tá aí a denúncia nessa semana. E assim que o Jornal Nacional botou a história para frente, o mundo caiu, e o que se aponta agora é que foi realizada uma perícia às pressas no dia seguinte, para que as promotoras lá do caso Marielle fizessem uma coletiva para negar que a voz fosse do presidente e que o porteiro dizer que o porteiro estava enganado. Ninguém explicou ainda porque danado esse porteiro teria mentido, mas tá nisso. Aí você tá achando pouco essa movimentação, porque o Ministério Público pediu que uma perícia fosse feita a toque de caixa. A gente sabe que perícia no Brasil, quem lida aí com... Não tô nem falando da parte criminal, tô falando da parte civil, que é a que eu lido mesmo. Sabe que perícia é um negócio que, olha, no mínimo ela sai, no mínimo, sendo uma pessoa otimista, uma pessoa que acredita na velocidade das coisas, ela no mínimo sai em 30 dias, né? Essa saiu em 2 horas. Aí se descobre depois que uma das promotoras, que até então não tinha aparecido publicamente no caso, fez campanha para o presidente, inclusive fez uma postagem lá em suas redes sociais falando dos esquerdopatas, que é como as pessoas que não concordam com o pensamento de esquerda costumam taxar quem é de esquerda, depois de Bolsonaro, né? Porque antes eram os petralhas, né? O pessoal do PT era os petralhas e o pessoal do PSDB era os coxinhas. Agora são os bolsomínios e os esquerdopatas. Pois bem, uma promotora se deixou fotografar, ela mesma tirou a foto ali com alguém, a pedido dela, né? Com a camisa lá do presidente fazendo campanha, comemorando a posse e tudo. E uma outra postagem, então, falando de esquerdopatas. Imaginem que é essa mulher que está envolvida na apuração do crime que matou uma dessas que ela chama de esquerdopatas, que é a vereadora Marielle. Não dá para confiar numa apuração dessa. Olha o nível de roteiro Netflix em que o Brasil está envolvido. Tá achando pouco ou tá achando que isso não é enredo ainda para Netflix? Tem como piorar, né? Ou melhorar, depende do que você acha. O presidente deu uma declaração dizendo que ele pegou... Aliás, ele não, ele disse nós pegamos todas as gravações lá, os áudios da portaria que estavam lá há mais de um ano, quer dizer, ninguém sabe nem quando foi que ele disse que pegou. Pegou antes da promotora dar a coletiva, é o que se sabe. Mas quando? Quer dizer, gravações que fazem parte de uma investigação foram parar na mão de outras pessoas, porque ele fala que pegou lá a memória toda da secretária, tudo, antes que as adulterações fossem feitas. Que adulterações são essas, ninguém sabe, né, que ele está falando. Então, eu não sei, minha gente, a verdade é que a gente vive hoje no Brasil um clima assim de qual é a do dia, né, ou como é que vai piorar, o que é que vai ficar pior do que isso. Todo dia é uma estupefação, todo dia a gente tem uma notícia absurda, um pronunciamento tosco, alguma coisa que foge, virou uma coisa surreal.
O Brasil, em 2019, virou algo surreal. E só pode ter um roteirista aí da Netflix escrevendo essa história, que não tem cabimento. A cada dia o negócio piora, e piora de uma coisa, de um jeito assim que ninguém imagina que pudesse ser dessa forma. Eu imagino que não faz muito tempo estava se discutindo o impeachment de Dilma e dizendo que ela tinha que sair mesmo por pedaladas fiscais, né? Por usar um dinheiro que deveria ter autorização, mas que no fim das contas foi para pagar o povo, né? Acho que era Bolsa Família na época, não sei. Não deixa de ser uma coisa grave. É grave sim, porque tá se tratando de orçamento público e tudo. Mas eu acho que nunca se imaginou que mais pra frente a coisa iria piorar a ponto da gente ver gente correndo com mala no meio da rua, presidente sendo grampeado, que mais? E agora um presidente que mora no condomínio, tem como vizinhança os assassinos lá de uma vereadora, e que por fim ainda diz que pegou as gravações do condomínio relacionadas justamente ao caso desse assassinato dessa vereadora. É uma coisa, eu nem me arrisco a dizer o que é que pode piorar, porque pode piorar e muito. Só Jesus sabe onde é que a gente vai parar. E isso é apenas o primeiro ano de governo de Bolsonaro, né? A gente nem completou esse primeiro ano ainda. Hoje é dia 2 de novembro, ainda faltam alguns dias para acabar o ano, né? Um pouco mais de um mês, mas não chegou nem a completar, vai completar em janeiro. E a gente não sabe daqui até lá como é que essa história vai piorar, e se só essa história, se outras não vão piorar também. Vejam que a toda hora surge uma coisa diferente, um escândalo diferente, um tipo de fake news diferente, e as coisas importantes mesmo não estão sendo resolvidas, como esses problemas, graves problemas ambientais. Eu vi rapidamente até uma manchete antes de começar esse podcast, falando que a mancha, né, de óleo já está aí ameaçando agora Rio e Espírito Santo. Pode ser que agora funcione, agora os esforços sejam mais eficazes, porque vai chegando para a banda do Sudeste. Aí agora o problema é mais sério. Quando estava no Nordeste não tinha muito problema não, né? A gente sabe como é que as coisas se desenrolam nesse país. Bom, mas é isso, né? Trouxe então essa minha sensação para compartilhar aí com vocês, de que a gente está vivendo num seriado da Netflix. É esse o sentimento. Eu não tenho explicação para as coisas que eu tenho visto. Se alguém me dissesse há 2, 3 anos que nós iríamos ver uma coisa dessa como estamos vendo hoje, eu ia rir da pessoa, dizendo que não, só podia ser alguém com algum problema mental, porque não tinha cabimento. E é o que nós vemos hoje, uma coisa realmente assustadora para qualquer lado que se olhe, de censura, de interferir em investigação, de defender ditadura e por aí vai. O negócio realmente tá difícil de carregar e de ser processado, né, pelo cérebro, pelo menos pelo meu. Não sei se alguém mais compartilha desse sentimento. Bom, renovo o convite para sexta que vem, 7 da noite. Se Deus quiser, não teremos problemas para esse podcast sobre assuntos variados. Mas domingo, 10 da manhã, tem um podcast sobre futebol com muita novidade aí rolando sobre os nossos times. Bom fim de semana para todo mundo e até lá.